Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Eu quero que vocês pensem nessa expressão aqui, culto racional. Muitos proponentes do cristianismo, tanto no passado recente quanto nos nossos dias, apresentam a fé cristã como sendo não racional. Ou mais precisamente, como sendo irracional. E nós não estamos nos referindo aqui aos inimigos de Jesus, que pelo seu ódio, aquele que os haverá de julgar no último dia, procuram desmerecer a fé cristã, acusando-a de ser contrária à razão, citando como exemplos dessa irracionalidade as doutrinas cristãs da Trindade e da encarnação do Filho de Deus, indagando como Deus poderia ser um e três. Ou ainda, como Jesus poderia ser tanto homem quanto Deus, tanto humano quanto divino. Mas não é aos inimigos da fé cristã que nós nos referimos neste momento. Nós nos referimos aos supostos cristãos, aos supostos discípulos de Jesus, que por priorizarem de modo idólatra as suas emoções, os seus sentimentos, as suas intuições, entendem a sua fé como sendo contrária à razão, como sendo ilógica, irracional. Essa compreensão irracional da fé cristã, ela pode ser observada na canção, que foi gravada talvez 10 anos atrás, na canção Ninguém Explica Deus. Talvez vocês tenham ouvido essa canção. Ninguém Explica Deus, da banda Preto no Branco, cuja gravação oficial contou com a participação de Gabriela Rocha. É irônico que uma canção que tenha como título Ninguém Explica Deus tenha na sua letra algumas explicações acerca de Deus. Porque ontem mesmo, enquanto eu estava preparando esse sermão, eu fui ver a letra e a letra explica algumas coisas acerca de Deus e, no entanto, o título da canção e a própria letra repete várias vezes, ninguém explica Deus. Mas qual é a verdade então? Ninguém explica Deus? Ou algumas coisas de Deus podem ser explicadas? Como é possível que o compositor explique algumas coisas acerca de Deus na mesma poesia em que afirma como um mantra que ninguém explica Deus? Mas nós vamos deixar de lado essa contradição e nós vamos passar a uma determinada parte da letra na qual o compositor faz a seguinte afirmação: teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Para o compositor, nem a teologia, nem a ciência conseguem chegar a Deus e explicá-lo. Porque ainda que a teologia tente explicar a Deus, a explicação que a teologia faz de Deus é insuficiente, é inadequada. Afinal de contas, repete-se constantemente na letra que ninguém explica a Deus. E se a teologia tenta, ainda que sem sucesso, explicar a Deus a partir da autorrevelação especial de Deus na Escritura, a ciência, representada na poesia pela expressão Big Bang, só existe para disfarçar, para camuflar, para ocultar, para dissimular a autorrevelação de Deus na criação. O compositor, nessa sua poesia, ele parece afirmar que Deus é supra-racional. Que Deus está acima da razão. Os animais, nós consideramos que eles são infrarracionais. Eles estão abaixo da razão. Né? Os animais, eles não demonstram um pensamento lógico.
Eles não demonstram pensamento racional. Eles agem por intuição, por instinto. Mas eles não raciocinam. Eles não têm pensamento crítico. Já nós somos classificados pela ciência como animais racionais. Nós não somos animais. Deus não nos criou como animais, mas a ciência nos classifica como animais racionais, animais que têm a capacidade de raciocinar, de pensar de acordo com a lógica. E o autor da canção Ninguém Explica Deus parece supor que Deus não é infrarracional, Deus não está abaixo da razão, mas Deus também não é um ser racional. Deus está acima da razão. Por isso que ninguém o explica. Deus está além da razão humana, uma compreensão adequada e verdadeira de Deus está acima das nossas capacidades. Acima da nossa capacidade de pensamento, acima da nossa capacidade de raciocínio. A partir dessa concepção, então, mesmo que tentasse, a mente humana não conseguiria nem compreender, nem explicar Deus, visto que as categorias do pensamento humano estão aquém de Deus. Como seria, no entanto, possível que o Deus que está além das categorias do pensamento humano, o Deus que está além da razão humana, ordene que os seus adoradores o cultuem com um culto racional? Conforme Paulo ordena aqui em Romanos 12:1. O culto agradável a Deus, o culto santo, é aquele culto racional. Como um Deus que está acima da razão poderia ordenar que os seus adoradores o adorem de acordo com aquilo que está abaixo dele, daquilo que é indigno dele, que é a razão humana? É verdade, sim, que a mente humana, finita e não eterna, é incapaz de compreender minuciosa e exaustivamente o Deus que é tanto eterno quanto infinito. A nossa mente não eterna não consegue abarcar o Deus eterno. É impossível que uma mente não eterna abarque o Deus eterno. É impossível que uma mente não infinita, que uma mente finita, abarque o Deus infinito. Então, é verdade, sim, que é impossível nós conhecermos a Deus de modo minucioso, de modo exaustivo. Mas dessa constatação, nós não podemos concluir, e nem devemos concluir, que seja impossível conhecer algumas coisas acerca de Deus. Só porque nós não conseguimos conhecer exaustivamente a Deus, só porque nós não conseguimos conhecer tudo que existe em Deus para ser conhecido, isso não quer dizer que nós não possamos conhecer algumas coisas acerca de Deus. Isso se aplica aos relacionamentos humanos também. Eu não conheço aquilo que se passa na mente de vocês. Eu não conheço aquilo, não tem como eu saber aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês imaginam, aquilo que vocês raciocinam. Mas só porque eu não consigo conhecer vocês nessa plenitude de saber exatamente aquilo que se passa na mente de vocês, isso não quer dizer que eu não possa conhecer algumas coisas acerca de vocês. Eu posso conhecer. Eu não consigo conhecer tudo, mas eu posso conhecer algumas coisas. Se nós começarmos a conversar, eu vou descobrir algumas coisas acerca de vocês. Aquilo que vocês externalizarem, né? Os pensamentos que vocês colocarem em palavras, eu vou conhecer. Ou a partir daquilo que vocês fazem, eu observo vocês fazendo alguma coisa, eu conheço algumas coisas acerca de vocês. Então, só porque nós não conseguimos conhecer a Deus na sua plenitude, não quer dizer que nós não possamos conhecer algumas coisas acerca de Deus. A partir da sua palavra escrita, por exemplo, a partir da Escritura, a partir da Bíblia, nós sabemos que Deus é santo.
A Bíblia constantemente afirma a santidade de Deus. Deus é santo. E a partir de estudos lexicais, tanto do hebraico quanto do grego, né? O hebraico, o idioma no qual o Antigo Testamento foi escrito, o grego, o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, a partir do estudo do hebraico e do grego, nós compreendemos a santidade de Deus em dois aspectos. Com respeito ao aspecto moral e ético, pela sua santidade, nós sabemos que Deus está separado do pecado. Mas a santidade não diz respeito apenas à separação do pecado. Com respeito ao aspecto ontológico, ou seja, com respeito a quem Deus é em si próprio, Deus, pela sua santidade, está separado da sua criação. Aquilo que na teologia é chamado de a transcendência de Deus. Deus transcende a sua criação. A santidade de Deus pela qual ele transcende a sua criação determina uma clara e absoluta distinção entre o Deus Criador e a sua criação. E essa distinção deve ser mantida. Como, por exemplo, afirma o profeta Isaías, ou afirma Deus através de Isaías. Deus dizendo, através de Isaías a Israel, com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem só uma vem a faltar. O Deus Santo, Deus propositadamente diz, né? A quem eu seria igual, diz o Santo. Então aqui nós vemos a santidade de Deus aplicada à separação que há entre Deus e a sua criação. O Deus Santo traça uma clara e absoluta distinção entre si próprio e a sua criação. E ele afirma que não há nenhum elemento na sua criação que pode ser comparado e igualado a ele. Ele diz, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. A tentativa de comparar e igualar o Deus Santo a elementos da sua criação elimina essa distinção entre o Deus Criador e a sua criação. E isso é, por definição, idolatria. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos. Até vou pedir que vocês abram aqui comigo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que eles fiquem sem desculpa. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aqui no versículo 23, nós vemos a tentativa de comparar e igualar o Deus Santo a elementos da sua criação. Paulo afirma que todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história, elas têm um conhecimento inato de Deus. Elas têm um conhecimento inato de Deus a partir da própria criação. E Paulo vai afirmar no capítulo 2 de Romanos, a partir da sua própria consciência. Porque Paulo vai dizer em Romanos 2 que quando qualquer pessoa faz algo errado, algo que contraria a lei de Deus, a sua própria consciência o acusa. Então, na própria consciência das pessoas, Deus se revela. E na natureza também, na criação.
Uma ilustração comumente usada é a seguinte: se eu estou andando por aí, eu encontro um relógio tal como esse que está no meu pulso aqui, eu pego o relógio, eu vou analisar ele, eu vou ver o funcionamento dele, eu jamais chegaria à conclusão que esse relógio surgiu do nada. Eu vou analisar a complexidade dele e eu tenho que chegar à conclusão que existiu alguém que criou esse relógio. É impossível que essas peças surgissem do nada e se organizassem de tal modo que elas conseguissem medir a passagem do tempo. Então, se eu encontro um relógio no chão e eu chego à conclusão, deve ter havido alguém que planejou isso aqui, que construiu isso aqui. Da mesma forma, a criação. Né? Eu estou andando por esse mundo e eu vejo as plantas, eu vejo os animais, eu vejo a mim mesmo. Eu não posso dizer que tudo isso surgiu do nada. Da mesma forma que eu suponho que alguém criou aquele relógio, que é muito menos complexo do que eu, né? Esse relógio aqui, embora ele seja complexo, ele é menos complexo do que qualquer um de nós. Então, se eu tenho que supor que alguém fez esse relógio menos complexo do que eu tenho que supor também que eu fui criado por alguém que planejou toda essa criação. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Todas as pessoas têm conhecimento inato de Deus. Só que o pecado na mente das pessoas faz com que as pessoas, elas, conforme Paulo aqui afirma, no versículo 18, elas detêm a verdade em injustiça. Elas pegam esse conhecimento de Deus e elas suprimem esse conhecimento de Deus. E o que elas fazem é o seguinte: ao suprimir esse conhecimento de Deus, elas não conseguem fazer isso de forma completa. Porque se elas fizessem isso de forma completa, elas estariam negando a si próprias. É como se nós pegássemos uma bola de borracha ou de plástico e afundássemos na água. Né? A gente até consegue afundar. Mas aquela bola, ela quer vir à tona. Ela quer vir à tona. E por vezes a gente vai estar segurando ela lá embaixo, a gente vai cansar de ficar segurando e a gente vai ter que parar de fazer força e aquela bola vai vir à tona. Então é isso que acontece aqui. As pessoas estão suprimindo esse conhecimento que elas têm de Deus, só que elas não conseguem fazer isso de forma plena, de forma completa, de forma perfeita. E então, o que elas fazem? Aqueles momentos em que a bola vem à tona, elas começam a igualar e a comparar o Deus que está na consciência delas, o Deus que elas veem na criação, elas começam a igualar esse Deus santo a elementos da criação. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então eu faço a estátua de um homem. E eu começo a adorar essa estátua como se fosse Deus. Ou então a gente pode pensar nos católicos romanos, nós fazemos uma estátua da Virgem Maria e nós começamos a rezar a essa estátua como se por aquela estátua eu conseguisse me comunicar com a mãe de Jesus e a mãe de Jesus então fosse convencer o seu filho a atender os meus pedidos. Ou então é um Santo Antônio, eu estou solteiro e o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Né? Então eu vou pegar uma estátua aqui do Santo Antônio, eu acho que as pessoas até fazem... Eu nunca fui católico, então não sei, né? Mas eu acho que as pessoas até para forçar o Santo Antônio a conseguir um parceiro, né? Um cônjuge, as pessoas pegam o Santo Antônio e colocam ele, né, na água, de ponta cabeça, para ver se afogando ele, eu vou conseguir um marido para essa mulher, eu vou conseguir uma esposa para esse cara, né? Mas de qualquer forma, as pessoas, elas buscam naquela estátua uma resposta divina. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis.
Sim, sim, exatamente. Então, a tentativa de comparar e igualar o Deus Santo a elementos da sua criação elimina a distinção que há entre o Deus Criador e a sua criação, e isso é, por definição, idolatria. Então, ainda que seja impossível nós conhecermos minuciosamente, exaustivamente, tudo que existe para ser conhecido no Deus que transcende a sua criação, nós podemos conhecer deste Deus transcendente aquilo que agradou a Ele nos revelar na sua palavra. Nós sabemos que Ele é santo. Nós não sabemos tudo aquilo que Deus é, mas nós sabemos que Ele é santo. Nós sabemos que Ele é justo. E assim por diante, né? Aquilo que agradou a Deus nos revelar de si próprio na sua palavra, nós sabemos. Ele não se revelou de forma plena, de forma exaustiva na sua palavra. Ele revelou-se apenas de forma parcial. Porque se ele fosse se revelar de forma plena, sendo ele infinito, a sua palavra não teria fim. A sua revelação não teria fim. E se ela não tivesse fim, nós nunca chegaríamos ao conhecimento, né? Porque nós passaríamos a vida inteira conhecendo e nós não chegaríamos a final nenhum. Então, aprove a Deus revelar alguns aspectos de quem Ele é. Isso nós podemos conhecer. E não apenas podemos conhecer, mas devemos conhecer. Porque Deus diz, através do profeta Jeremias, se eu não me engano, que aquele que se gloria, aquele que se orgulha, deve se orgulhar de conhecer a Deus. Então, Deus é perfeitamente explicável e cognoscível. Cognoscível é uma palavra estranha que significa simplesmente ser passível de ser conhecido. Deus pode ser conhecido. Deus pode ser perfeitamente explicável. Deus é perfeitamente explicável e cognoscível mediante a sua palavra escrita. Então, a canção que diz ninguém explica Deus, ela rejeita a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita. Porque através da palavra de Deus escrita, é possível conhecer a Deus e explicá-lo. E não apenas a palavra escrita de Deus nos explica racionalmente quem Deus é. Eu vou pedir que vocês abram comigo em João capítulo 1. Não apenas a palavra escrita de Deus nos explica racionalmente quem Deus é. Jesus, o Logos divino, a palavra de Deus encarnada, o Filho de Deus, também nos explica o Deus transcendente. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Logos. No princípio era a palavra. Eu vou traduzir aqui o Logos grego não como verbo, mas como palavra, tá? Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Também as trevas não puderam sobrepujá-la, porque o verbo grego usado por João aqui significa tanto compreender como sobrepujar. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, mas também não a sobrepujaram, não a venceram, não a derrotaram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ela, pela palavra, e o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ou não a receberam, não receberam a palavra. Mas a todos quantos a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a partir da vontade de Deus. E a palavra
se fez carne, a palavra encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, ou graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Deus transcende a sua criação. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que mantém comunhão com o Pai, que está com o Pai, esse o revelou. O verbo revelar, aqui no versículo 18, traduz o verbo grego exegeomai, que inclui como possíveis traduções fazer conhecido, descrever e, inclusive, explicar. Uma tradução possível desse verbo grego é explicar, de modo que nós poderíamos ler o versículo 18 da seguinte forma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o explicou. Então, não apenas a palavra escrita de Deus nos dá uma explicação satisfatória e racional de quem Deus é. A palavra encarnada de Deus também nos dá uma explicação racional de quem Deus é. E a explicação que Jesus dá acerca do Deus que transcende a sua criação, acerca do Deus que nunca foi visto por ninguém, a explicação que Jesus dá acerca do Deus que transcende a sua criação é uma explicação tão perfeita que Jesus pode afirmar o seguinte: quem vê o Pai, vê a mim. Ou ainda, quem me conhece, conhece o Pai, porque ver, em João, tem o sentido também de conhecer, né? Então, quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. A explicação que Jesus dá acerca do Deus que transcende a sua criação é uma explicação tão perfeita que ele pode afirmar isso. Quem vê o Pai vê a mim, quem conhece a mim conhece o Pai, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Eu peço que vocês abram comigo em João capítulo 12, onde Jesus afirma algo semelhante a isso. João capítulo 12, versículos 44 e 45. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas aquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Também em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe não entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo, né? Por isso que Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus ficou um tanto quanto consternado com Filipe, por Filipe não ter entendido. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. A razão pela qual Jesus pode fornecer essa explicação tão perfeita acerca de Deus é porque tanto o Pai como o Filho, por partilharem a mesma natureza divina, participam de uma comunhão tão íntima e eterna, pela qual o Filho sempre está com o Pai e o Pai sempre está com o Filho. Nós não estamos dizendo que o Filho é o Pai e o Pai é o Filho. Não. O Pai sempre está com o Filho e o Filho sempre está com o Pai.
E se é possível, é possível perceber isso em passagens, por exemplo, em que afirmam que a ressurreição de Jesus é uma obra dele, Jesus. Isso Jesus vai falar, por exemplo, se eu não me engano, em João capítulo 10, quando ele afirma que ele recebeu de Deus a ordem para entregar a sua vida, e então para retomar a sua vida, para ressuscitar dentre os mortos. Então, em João capítulo 10, Jesus está dizendo: a ressurreição dos mortos é obra minha. Eu faço, eu é que ressuscito dos mortos. Eu ressuscito dos mortos pelo meu próprio poder. Já em outras passagens bíblicas, nós vemos que a ressurreição é Deus o Pai trazendo Jesus dos mortos. Em outras passagens bíblicas ainda, nós lemos que é o Espírito Santo trazendo Jesus dos mortos. E alguém poderia dizer, bom, há uma contradição aí. Porque algumas passagens dizem que é Jesus que se ressuscita dos mortos, que exerce esse poder de trazer a si próprio dos mortos. Outras passagens dizem que é Deus o Pai, e outras passagens ainda diz que é o Espírito Santo. Não, não é uma contradição. É simplesmente a confirmação de que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles experimentam essa comunhão íntima e eterna, de tal forma que o Filho sempre está com o Pai e sempre está com o Espírito Santo. E o Pai sempre está com o Filho e sempre está com o Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre está com o Pai e com o Filho. De tal modo que, quando um faz alguma coisa, na verdade todos os três estão ali agindo. Da mesma forma, a criação. Nós acabamos de ler em João capítulo 1, que tudo aquilo que foi criado existe por causa de Jesus. Sem Jesus, sem a palavra de Deus, nada do que existe existiria. Mas outras passagens nos mostram que o Deus Criador é Deus o Pai. Então quem é o Criador? É Deus o Pai ou Deus o Filho? As três pessoas da Trindade são o Deus Criador. Porque Deus o Pai, ele cria de que modo? Ele cria a partir da sua palavra. E quem é a palavra de Deus? Jesus, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Deus fala, haja luz. Deus fala a sua palavra, e Jesus, que é a palavra de Deus, cumpre aquilo que Deus falou. Haja luz e houve luz. E se nós lembrarmos lá de Gênesis, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, sobre o abismo. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas, sobre o abismo, tal qual, não se espantem, tal qual uma galinha choca os seus ovos. Ele estava gestando a criação de Deus, por assim dizer. Então, como a afirmação "ninguém explica a Deus" poderia ser bíblica e correta, poderia fazer justiça ao Deus da Escritura, quando no evangelho que leva o seu nome, o apóstolo João afirma, sem qualquer hesitação, que a palavra de Deus encarnada, o Senhor Jesus, nos explica o Deus transcendente. Então, como essa frase, como essa expressão, "ninguém explica a Deus", poderia ser bíblica? Se Jesus, a palavra encarnada, explica a Deus. É necessário concluir, então, que nós podemos, sim, conhecer a Deus, nós podemos conhecer do Deus transcendente, do Deus que transcende a sua criação, nós podemos conhecer deste Deus tudo aquilo que agradou a Ele revelar de si próprio, de modo especial, na sua palavra. Mas mais do que isso, como agradou ao Deus que transcende a sua criação, manifestar também a sua imanência. A transcendência de Deus ensina que Deus está além da sua criação. A imanência de Deus ensina que, mesmo estando além, Deus também está presente. E a manifestação máxima da presença de Deus em meio à sua criação se deu quando? Se deu quando o próprio Deus, na pessoa do seu Filho,
veio habitar entre nós. Quando o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, encarnou. Se tornou homem. Então, como agradou a Deus, ao Deus que transcende a sua criação, também manifestar a sua imanência, ele revelou a sua presença entre as suas criaturas mediante a encarnação do seu Filho. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, é quem o explicou. A palavra de Deus, tão divina e transcendente quanto o próprio Deus, sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, precisamente por ser seu Filho, essa palavra se fez homem e habitou entre nós, fazendo visível o Deus invisível, fazendo imanente o Deus transcendente, explicando tanto o ser quanto as obras de Deus. E Jesus nos explicou o ser e as obras de Deus mediante palavras compreensíveis, mediante discursos racionais, os quais nos fazem compreender tudo aquilo que diz respeito a Deus na sua própria encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão. O interessante, algo que me veio enquanto eu preparava esse sermão, foi o seguinte: o Deus transcendente, que proibiu terminantemente que alguém o comparasse e o igualasse a qualquer elemento da criação, nós vimos isso antes em Isaías, e nós vimos que a desobediência disso, a desobediência ao mandamento de não comparar e não igualar Deus a elementos da sua criação é a idolatria. O Deus que proibiu isso, o Deus que proibiu a sua comparação a sua comparação a qualquer elemento da criação, esse Deus, na pessoa do seu eterno Filho, demonstrou a sua imanência, humilhando-se a si próprio e tomando a forma de servo, conforme Paulo afirma aos Filipenses, fazendo-se igual a nós, tomando a forma humana. Ele assumiu a nossa humanidade. O Deus que proíbe que nós façamos uma estátua de um homem e digamos: isso aqui é Deus. Esse Deus se fez homem. O Deus que proíbe que nós o igualemos a algum elemento da criação, esse Deus se fez um elemento da sua criação. Ele assumiu a nossa humanidade para conceder o conhecimento tanto de Deus quanto de si próprio. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, eu vou pedir que vocês abram comigo, é João 17, tá? Acho que é só virando uma página aqui, vocês chegam em João 17. João 17, versículo 1. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer tanto a Deus quanto a Jesus. Se a vida eterna é conhecer tanto a Deus quanto a Jesus, segue-se que Deus é cognoscível e, portanto, explicável. De modo que é possível tanto explicar quanto conhecer a Deus. Como então ninguém explica a Deus? Além de ser perfeitamente explicável e cognoscível mediante a sua palavra escrita, Deus é perfeitamente explicável e cognoscível mediante a sua palavra encarnada, Jesus. A implicação prática, qual é a implicação prática disso tudo? A implicação prática dessa constatação é a seguinte: se os teus familiares, se os teus amigos, vizinhos e conhecidos, ou qualquer outra pessoa, na sua incredulidade,
te questionarem acerca da esperança que em ti existe? Você não pode abrir o YouTube, procurar aquela música da banda Preto no Branco, ninguém conhece a Deus, e tocar essa música para eles dizendo, olha, ou ninguém explica a Deus, e dizer, olha, tu tá perguntando, né? Tu tá, querido familiar, querido amigo, querido conhecido, querido vizinho, você está me perguntando acerca de Deus, né? Acerca dessa esperança que Deus colocou em mim. Mas ninguém explica a Deus. Não, você não pode fazer isso. Se os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos ou qualquer outra pessoa, na sua incredulidade, te questionarem acerca da esperança que em ti existe, você pode, e na verdade você deve, explicar a eles o que a palavra de Deus, tanto escrita quanto encarnada, revela acerca do Deus transcendente e imanente. Esse mesmo Deus que colocou em ti a esperança pela qual você o obedece. E ainda que nenhum deles te questione acerca dessa esperança, e do Deus que concedeu a você essa esperança, é tua responsabilidade explicar-lhes tanto a salvação de Deus, quanto o próprio Deus que salva o seu povo, assim como fez Davi no Salmo 40, versículo 10. Porque, na verdade, essa pregação aqui e pregações passadas, nós estamos fazendo a partir daquilo que Davi escreveu no Salmo 40, versículo 10, quando ele afirma que ele pregou na grande congregação a salvação de Deus. Então você não pode abrir o YouTube e colocar para tocar essa música Ninguém Explica Deus. Eu não posso te explicar Deus, porque Deus é suprarracional. Deus está além das nossas capacidades intelectuais, Deus está além das categorias do nosso pensamento, então não tem como eu te explicar essa esperança. É inexplicável. Não, é perfeitamente explicável. A fé cristã é, portanto, essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível e plenamente explicável. Afirmar o contrário é rejeitar a palavra de Deus escrita e se rebelar contra a palavra de Deus encarnada. Então, aqueles que apresentam a fé cristã como sendo contrária à razão, como sendo impossível de ser expressa e explicada por um discurso racional, um discurso coerente, um discurso lógico, compreensível, que faça sentido, essas pessoas, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, elas rejeitam a palavra de Deus escrita e se rebelam contra a palavra de Deus encarnada. Ambas, a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada, ambas responsáveis por explicar à humanidade, de modo racional, coerente, lógico e compreensível, o Deus que transcende a sua criação. O Deus que nunca foi visto por ninguém, conforme João escreve. A canção Ninguém Explica Deus, ao afirmar que é impossível, que Deus é impossível de ser explicado e entendido, confessando indiretamente um Deus suprarracional, ela é culpada de apresentar a fé cristã como não racional, ou mais precisamente como irracional, ilógica, contrária à razão, e por esse motivo, essa canção é tanto antibíblica quanto anticristã. Antibíblica porque rejeita a palavra de Deus escrita, e anticristã porque se rebela contra a palavra de Deus encarnada. E se você acha que nós estamos exagerando ao afirmar que muitos cristãos entendem a sua fé como contrária à razão, como ilógica, como irracional, saiba que o clipe oficial dessa canção
Ninguém Explica Deus, o clipe oficial dessa canção lá no YouTube, eu me espantei com isso. Conta com 879 milhões de visualizações. Não 1.000, não 879 mil visualizações, não. 879 milhões de visualizações e conta com mais de 150 mil comentários. E a partir de uma rápida amostragem desses comentários, eu li ali aqueles que têm mais likes, né, os comentários, e eu li também os mais recentes. Eu também não gastei muito tempo nisso, né? Mas eu fiz uma amostragem rápida ali. A partir de uma rápida amostragem desses comentários, nós podemos extrapolar que de todos os cristãos que comentaram essa canção, que deixaram um comentário ali no clipe dessa canção, de todos os cristãos que comentaram, são pouquíssimos aqueles que conhecem a sua fé o suficiente para entender que a palavra de Deus, tanto escrita quanto encarnada, é absolutamente contrária à ideia de que ninguém explica Deus. Eu não vi nenhum comentário dizendo o seguinte: olha, Deus é explicável pela sua palavra escrita, ou Deus é explicável pela sua palavra encarnada. Jesus explica Deus, a Bíblia explica Deus. Eu não vi nenhum comentário dizendo isso. Sendo a fé cristã essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível e plenamente explicável, não há nenhuma contrariedade entre a fé e a razão, ou entre Deus e a mente, ou entre Cristo e a lógica, ou entre o Espírito Santo e o discurso intelectual e inteligível. Nós voltaremos a este ponto logo em seguida, tá? Antes, nós devemos abordar uma outra acusação que acaba redundando na conclusão de que a fé cristã é irracional. Essa acusação é a acusação de que existem contradições na Escritura. Este é outro modo pelo qual os supostos cristãos afirmam a irracionalidade da fé cristã, a suposta existência de contradições da Escritura. Essas pretensas contradições, afirmam eles, decorrem da suposição não comprovada de que Paulo, por vezes, se contrapôs ao ensino de Jesus. Isso, por exemplo, pode ser visto em pessoas como Caio Fábio. Se você pesquisar no YouTube lá, Caio Fábio, você vai encontrar. Ele era um pastor extremamente influente nas décadas de 80 e 90. No final da década de 90, ele acabou adulterando. E o que aconteceu é que, hoje em dia, ele esposa exatamente essa visão, que Paulo, muitas vezes, se contrapõe a Jesus. Então ele vai dizer, ele defende essa questão de que não há nada de errado em uma pessoa ser homossexual, ser gay, lésbica, bissexual, transexual, qualquer outra coisa. Ele afirma isso, não há nada de errado, né? E como ele justifica isso? Ele justifica dizendo o seguinte: não, Jesus nunca falou nada contra o homossexualismo, Jesus nunca disse nada que é errado um homem não apenas se sentir atraído por um outro homem, mas de fato manter relações com outro homem, uma mulher com uma mulher. Jesus nunca falou nada contra isso. Quem falou contra isso foi Paulo. Então o que o Caio Fábio, quando ele argumenta dessa forma, o que ele está fazendo? Ele está colocando Paulo contra Jesus. E a suposição dele é a seguinte: não, Paulo está mudando a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de aceitação, é uma mensagem de viva e deixe viver. Desde que exista amor, desde que exista fidelidade, desde que aquele homem não traia o seu companheiro, tá tudo bem. Desde que aquela mulher não traia a sua companheira, tá tudo bem. Existe amor ali. É isso que Jesus ensinou. Mas vem Paulo e diz: não, Paulo é um homofóbico.
Paulo se contrapôs muitas vezes a Jesus. Mas é mentira que Jesus jamais falou contra o homossexualismo. Jesus vai dizer que no princípio Deus criou o homem e mulher. Ponto final. Jesus não disse que Deus criou homens que, por vezes, vão se entender como uma mulher, ou que criou uma mulher que, por vezes, vai se entender como um homem, e assim por diante. Não, Jesus disse que Deus criou no princípio o homem e a mulher. Pronto. Quando Jesus afirma isso, automaticamente ele está excluindo o homossexualismo, o bissexualismo, o transexualismo e qualquer outra coisa. Então, essas pretensas contradições que supostamente existem na Bíblia, afirmam essas pessoas, decorrem da suposição não comprovada de que Paulo, por vezes, se contrapôs ao ensino de Jesus. Ou ainda, outra suposição não comprovada, é que o cristianismo de Paulo se contrapunha ao cristianismo de Tiago, por exemplo. Paulo, em Romanos, vai dizer que o homem é justificado unicamente pela fé, e Tiago vai dizer, não é pela fé apenas, mas também pelas obras. Paulo vai dizer, é unicamente pela fé, não pelas obras. Tiago vai dizer, não é apenas pela fé, é também pelas obras. Viu? O cristianismo de Paulo se opõe ao cristianismo de Tiago. Há contradições na Bíblia. Mas, na verdade, quem afirma isso não entendeu nem Paulo e nem Tiago. Porque Paulo e Tiago não estão tratando exatamente da mesma questão. Paulo está tratando da justificação diante de Deus. Tiago está tratando da justificação da fé de alguém. Paulo está dizendo, diante de Deus, ninguém é justificado pelas suas obras. Ainda que a pessoa faça coisas que são consideradas boas e corretas e justas, ninguém é justificado pelas suas boas obras. Porque ainda que alguém faça algo bom, esse algo bom está manchado com todos os outros pecados que a pessoa cometeu. Então, o pecado existente, o pecado praticado, impede que alguma coisa boa que eu faça leve Deus a... Olha, o João é um cara bom, olha só. Olha ali, ele está ajudando o próximo. Eu vou justificar o João com base nas obras dele. Não, porque o João não apenas ajudou o próximo, o João também prejudicou o próximo, muitas vezes. O João também pecou. Então ninguém será justificado pelas obras. A justificação diante de Deus ocorre unicamente pela fé em Jesus. Tiago está dizendo o seguinte, como eu posso ter certeza que a minha fé é uma fé verdadeira? Porque há muitas pessoas que creem em Jesus, né? Em João capítulo 2, no final do capítulo, há muitas pessoas vendo os sinais que Jesus fazia, creram em Jesus. Mas o próprio João completa dizendo o seguinte, mas o próprio Jesus não cria nessas pessoas. O próprio Jesus não se dava, não confiava nessas pessoas, o que dá a entender que a fé que aquelas pessoas tinham em Jesus não era uma fé verdadeira. João capítulo 8 também. Muitos ouvindo aquilo que Jesus falava, creram nele. Então Jesus começa a falar aos judeus que haviam crido nele. E daí Jesus começa a falar algumas coisas, aquelas pessoas que creram em Jesus não gostaram do que Jesus falou, e Jesus acaba dizendo o seguinte, quer saber? Vocês creram em mim, mas vocês são tudo filhos do diabo. Então o Tiago, lá na sua epístola, ele está respondendo a seguinte questão, como eu posso saber que a minha fé em Jesus, que a minha fé em Deus é uma fé verdadeira e não uma fé semelhante a aquelas pessoas em João capítulo 2 ou aquelas outras em João capítulo 8?
E Tiago responde da seguinte forma: eu sei que a minha fé é verdadeira quando a minha fé é acompanhada por obras. Então eu creio que eu sou salvo pela fé em Jesus. Mas eu não creio apenas na promessa de Deus que me garante salvação pela fé em Jesus. Eu também creio no mandamento de Deus. Então, o mesmo Deus que me promete salvação também ordena: não adulterarás. Também ordena: não roubarás. E assim por diante. Então, como eu sei que a minha fé é verdadeira? Eu sei que a minha fé é verdadeira porque, além de crer na promessa de salvação, eu também creio na lei, eu também creio no mandamento e, portanto, eu obedeço a lei e obedeço o mandamento. Então, Paulo e Tiago, eles não estão, embora eles usem uma terminologia semelhante, mas eles não estão respondendo a mesma questão. Então, na verdade, não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. Uma contradição é, por definição, resultado de uma mentira sendo contrastada com a verdade. Né? Quando, em um momento, eu afirmo A e depois eu afirmo B. E o exemplo que eu sempre gosto de usar é a delegacia de polícia. Por que a polícia ela questiona um suspeito de um crime várias vezes? Porque eles estão em busca de uma contradição, né? A pessoa é questionada pela primeira vez, ela apresenta uma versão. Ela diz: não, eu estava fazendo isso, aquilo, depois eu fui para tal lugar, não sei o quê, eu fiz aquilo tudo. Daí eles deixam passar um tempo ali, tudo. Eles fazem novamente a mesma pergunta. Se a pessoa está falando a verdade, ela não vai mudar a sua versão. Mas se ela está mentindo, por nervosismo, ela vai acabar mudando a versão daquilo que ela falou no primeiro depoimento. E daí nós ouvimos nas notícias, nós vemos jornais que a polícia prendeu fulano de tal porque o fulano de tal se contraditou no seu depoimento. Né? Na primeira versão ele falou uma coisa, no primeiro depoimento ele falou uma coisa, ele deu uma versão, no segundo depoimento ele deu uma segunda versão, e de repente no terceiro depoimento ele deu uma terceira versão dos fatos. Né? Então o que é uma contradição? Uma contradição é quando uma mentira se contrapõe a uma verdade. Isso é uma contradição, tá? Então, para existir contradições na Escritura, é necessário que na Escritura existam mentiras e verdades que se contrapõem uns aos outros. Tá? Mas quem é o Deus que se revela na Escritura? O Deus que se revela na Escritura é o Deus da verdade, né? É o Deus que não mente. E a palavra de Deus é soprada pelo próprio Deus, conforme Paulo em 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é aquela que sai da boca de Deus, segundo Moisés e Jesus em Deuteronômio 8,13 e Mateus 4,4. De modo que o Deus que pronuncia, o Deus que sopra a sua palavra, esse Deus da verdade, esse Deus que não mente, esse Deus que condena inclusive os mentirosos ao inferno, a partir disso nós podemos ter a certeza de que não há contradições na Escritura, porque é impossível que o Deus da verdade minta. É impossível haver na Escritura contradições, porque o Deus que nela se revela é o Deus da verdade, é o Deus que não mente. E uma contradição só ocorre quando uma mentira se contrapõe a uma verdade. Então não há contradições na Escritura. Aquelas aparentes contradições que alguém supostamente encontra na Escritura não são contradições verdadeiras. É o resultado da interpretação ou aplicação errada e equivocada de uma ou mais passagens bíblicas.
né? Eu entendo errado aquilo que Paulo está escrevendo em Romanos 4, eu entendo errado aquilo que Tiago escreveu na sua epístola, e eu digo, olha só, Paulo e Tiago estão se contradizendo. Ou eu entendo errado Jesus, eu entendo errado Paulo, e eu digo, ó, Jesus e Paulo estão se contradizendo. Mas vamos voltar aqui ao argumento anterior. Sendo que a fé cristã é essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível, plenamente explicável, não há nenhuma contrariedade entre a fé e a razão, entre Deus e a mente, entre Cristo e a lógica, entre o espírito e o discurso intelectual e inteligível. Por exemplo, Paulo, em Efésios 5:18, contrasta o Espírito Santo aos efeitos debilitantes do abuso idólatra do álcool na mente dos indivíduos. Ele escreve: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Efésios 5:18. Eu não sei o quanto comum é essa interpretação hoje em dia, mas eu me lembro que na década de 90 era comum em alguns círculos cristãos interpretar esse versículo aqui como se Paulo estivesse dizendo que a ação do Espírito Santo na vida do indivíduo é semelhante à ação do álcool na vida desse indivíduo, né? Então havia a expressão estar embriagado no Espírito Santo. Ah, fulano de tal está embriagado no Espírito. Mas não é isso que Paulo está afirmando aqui. Paulo não está afirmando que a ação do Espírito Santo na vida de alguém é semelhante à ação do álcool na vida dessa pessoa. Não, Paulo está contrastando o vinho e o Espírito. Ao contrastar o Espírito Santo aos efeitos debilitantes do abuso idólatra do álcool na mente dos indivíduos, segue-se que a ação do Espírito Santo na mente de uma pessoa é oposta aos efeitos do álcool. Então, enquanto o abuso do álcool debilita a mente do alcoólatra, eliminando a sua capacidade de raciocínio, né, deixando à mercê de pecados ainda mais gravosos, a plenitude do Espírito Santo, contrariamente à ação do álcool, aumenta a capacidade intelectual e racional do crente, de modo a deixar o crente mais atento e mais vigilante contra a tentação e o pecado. Além disso, a gente pode voltar rapidamente aqui para Romanos 12:1. Não será possível oferecer um culto agradável a Deus, um culto que seja digno dele, se nós rejeitarmos a razão, se nós rejeitarmos o intelecto, o pensamento racional e lógico, exatamente por aquilo que Paulo escreveu aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional aqui traduz o grego logiken latreian. Latreian, latria, idolatria, culto aos ídolos, né? Latria, então, tem a ver com culto, tem a ver com a adoração. Logiken latreian. E tem o sentido de culto racional, culto instruído, culto inteligente, culto intelectual, culto lógico, logiken, né? Lógico, parecido com logiken, né? Culto pensado, culto cognitivo. É um culto que é oferecido com entendimento. É um culto que é oferecido a partir da razão. Conforme nós cantamos antes, né? Se eu quiser adorar a Deus, é necessário que eu entenda, que eu compreenda quem? O seu filho. É impossível eu adorar a Deus afirmando que a fé cristã é irracional, ninguém explica a Deus.
Não. É impossível eu adorar a Deus a partir dessa suposição de que ninguém explica Deus, porque é necessário que eu ame a Deus com todo o meu entendimento. Então, ao contrário do que muitos propõem, a espiritualidade cristã e o culto cristão não são avessos à razão, não são avessos à instrução, à inteligência, à intelectualidade, à lógica, ao pensamento e à cognição. Em alguns ambientes ditos cristãos, e eu já estive presente em reuniões assim, quando quem está lá pregando, quem está lá ministrando, vai orar pelas pessoas, a pessoa impõe as mãos e muitas vezes é dito o seguinte: não ore. Como quem diz, desliga a tua mente. Como assim não ore? Como assim eu não posso, nem mesmo na minha mente, pensar, ter um discurso racional e lógico no qual eu estou conversando com Deus? Por que para receber algo de Deus, naquele momento, eu não posso nem mesmo orar a Deus no meu pensamento? Não ora, só recebe. Como assim só recebe, não ora aí? Como assim desliga a tua mente, para de pensar? Não. O culto que agrada a Deus não é um culto irracional, um culto no qual eu desligo a minha mente, um culto no qual eu esvazio a minha mente, um culto no qual eu deixo de pensar e deixo de raciocinar. Não é um culto irracional, o culto agradável a Deus. O culto agradável a Deus é o culto racional. Um culto instruído, inteligente, intelectual, lógico, pensado. Um culto no qual eu penso naquilo que está acontecendo ali. Nós estamos cantando os hinos em adoração a Deus e eu não estou cantando a letra daquele hino com a minha mente vazia. Não, eu estou cantando a letra daquele hino e eu estou pensando naquilo que aquele hino diz acerca de Deus e acerca de mim e acerca do povo de Deus e assim por diante. Eu estou cultuando a Deus com um culto pensado. Eu estou ouvindo a pregação de Deus, a pregação da palavra de Deus, pensando naquilo que está sendo dito, raciocinando a partir daquilo que está sendo pregado. Inclusive julgando, para ver se aquilo que está sendo pregado é verdade ou não. Porque como eu poderia saber se aquilo que está sendo pregado é verdade ou não, se eu não estou oferecendo a Deus um culto racional, né? Se eu simplesmente esvazio a minha mente e aceito qualquer besteira que o João Mateus está pregando. Não. Eu estou ouvindo a pregação e eu estou raciocinando, eu estou pensando. Eu estou usando a capacidade que Deus me deu de pensar e raciocinar. Porque não foi Deus que nos deu, não foi o diabo, desculpe, que nos deu a capacidade intelectual, né? Não. Foi Deus. E Deus não nos dá algo para que nós não usemos, né? Deus não diria o seguinte: ó, eu estou dando para vocês aqui a capacidade de raciocínio, de pensamento crítico e assim por diante, mas não, vocês não podem usar isso. Se não pode usar isso, então para que Deus usaria? Né? Não. Culto racional, instruído, inteligente, intelectual, lógico, pensado, cognitivo. Então, ao contrário do que muitos propõem, a espiritualidade cristã e o culto cristão não são avessos à razão, à instrução, à inteligência, à intelectualidade, à lógica, ao pensamento e à cognição. De fato, a razão, a instrução, a inteligência, a lógica, o pensamento e a cognição são pré-condições para o conhecimento da verdade. Eu só posso conhecer a verdade a partir da razão, da instrução, da inteligência, a lógica, o pensamento e a cognição, agindo sobre aquilo que a palavra de Deus me informa. É assim que eu conheço a verdade.
né? E a verdade, com a espiritualidade, constituem os dois fundamentos pelos quais o culto e a adoração são aceitáveis a Deus, conforme Jesus fala à mulher samaritana. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é a adoração oferecida em espírito? A adoração oferecida em espírito é aquela que não tem como fundamento a mera realidade exterior. É aquela que tem como fundamento, ela até se manifesta exteriormente, mas ela não é apenas uma adoração exterior. Não, a adoração oferecida em espírito é aquela que é oferecida a partir da realidade interna do indivíduo que chegou a um conhecimento salvífico de Deus. E a adoração oferecida em verdade é aquela que está fundamentada na verdade pela qual o conhecimento salvífico de Deus foi revelado. E a verdade, para ser eficaz na concessão desse conhecimento salvífico, desse conhecimento que concede a salvação de Deus, essa verdade deve ser distinguida do engano. Ela deve ser distinguida do erro, da mentira. E a única forma de distinguir a verdade do engano, do erro e da mentira é mediante a chamada lei da não contradição. A lei da não contradição é um dos princípios fundamentais da lógica, e ela pode ser expressa nos seguintes termos: uma proposição, uma frase, uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Então, se eu digo, está chovendo, essa proposição, essa frase, essa afirmação, está chovendo, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e na mesma circunstância. Porque ou está chovendo num determinado local e num determinado horário, ou não está chovendo de forma alguma. Eu não posso dizer, está chovendo agora no bairro Ideal, em Novo Hamburgo, às 9 horas da noite, às 21 horas, mas nós saímos ali para fora e verificamos que não está chovendo. Uma proposição, uma frase, a lei da contradição é a seguinte: uma proposição, uma frase, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Se nós negarmos a razão, o raciocínio e a lógica, se nós deixarmos de aderir à lei da não contradição, uma proposição significará qualquer coisa que esteja entre a sua afirmação e a sua negação. Se nós negarmos essa lei, a frase está chovendo significará tudo e nada ao mesmo tempo. Está chovendo significará desde prefiro açaí ao sorvete, passando por este círculo triangular, chegando até a sua negação completa, está ensolarado. A doutrina da Trindade, nós citamos essa doutrina lá no início da pregação, né? A doutrina da Trindade, ela é muitas vezes apresentada como um exemplo da irracionalidade da fé cristã. Porque, afinal de contas, como poderia fazer sentido que Deus é um e três? A doutrina da Trindade, no entanto, ela não pode ser citada como exemplo de irracionalidade. Porque a definição clássica dessa doutrina é a seguinte: Deus é um com respeito à sua substância, com respeito à sua divindade, com respeito à sua natureza. É possível usar essas três expressões. Eu vou usar aqui natureza, tá? Deus é um com respeito à sua natureza,
e 3 com respeito às pessoas que participam da natureza divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para ser irracional e ilógica, a doutrina da Trindade teria que contrariar a lei da não contradição. E essa contrariedade se daria ou pela afirmação de que Deus é uma substância, uma natureza e 3 naturezas, ou então uma pessoa e 3 pessoas. Se a doutrina da Trindade fosse assim definida, Deus é uma natureza e 3 naturezas, ou Deus é uma pessoa e 3 pessoas, aí sim, aí a doutrina da Trindade seria irracional, porque ela viola a lei da não contradição. Nós estamos dizendo que Deus é tanto uma coisa quanto algo completamente diferente, no mesmo sentido. Mas não é isso que nós afirmamos. A teologia cristã não afirma que Deus é um e 3 no mesmo sentido. A teologia cristã afirma que Deus é um com respeito à sua natureza. Existe apenas uma natureza divina. E ele é 3 com respeito às pessoas que participam dessa natureza divina. A fé cristã, então, ela não pode ser acusada de ser irracional e ilógica. Porque mesmo a primeira das suas doutrinas mais elevadas, a doutrina da Trindade, é uma doutrina essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível e plenamente explicável. A definição da doutrina não viola a lógica, não viola a lei da não contradição. Mas voltemos aqui ao argumento principal. Se nós negarmos a lei da não contradição, a frase "está chovendo" pode significar tudo e nada ao mesmo tempo, desde a sua afirmação até a sua negação. Se os discípulos de Jesus não aderirem à lei da não contradição, não haverá nenhuma distinção entre a verdade e o engano, entre o erro e a mentira, porque tudo vai ser a mesma coisa. Não há como, se eu nego a racionalidade, se eu nego a lei da não contradição, a verdade pode ser qualquer coisa que eu quiser que ela seja. A verdade pode ser qualquer coisa que eu quero que ela seja, inclusive a própria mentira. Porque as palavras perdem o sentido. Eu peço que vocês abram comigo em Mateus capítulo 7. Jesus aderia e continua aderindo à lei da não contradição. Mesmo agora, enquanto ele está sentado à direita de Deus o Pai. Jesus aderiu e continua a aderir à lei da não contradição, e compete a você, que é seu servo e seu discípulo, ser como teu Senhor e Mestre. Porque se Jesus não aderisse à lei da não contradição, se Jesus negasse a racionalidade da fé cristã, ele não poderia distinguir entre a porta estreita e a porta larga. Ele não poderia distinguir entre o caminho espaçoso e o caminho apertado, nem entre a perdição e a vida. Né? Versículo 13, Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, mas Jesus não é racional, né? Se Jesus não é racional, se Jesus não adere à lei da não contradição, estreita pode significar larga e larga pode significar estreita. Tudo significa nada e nada significa tudo. De modo que não há distinção entre porta estreita e porta larga. Não há distinção entre caminho espaçoso e o caminho estreito, ou o caminho apertado. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Não existe diferença entre perdição e vida. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Se Jesus não aderisse à lei da não contradição, se ele negasse a racionalidade da fé cristã, ele não poderia distinguir entre os falsos profetas e aqueles que pregam corretamente. Ele não poderia distinguir também nem entre os frutos bons e os frutos maus. 16, ou melhor, 15. Cuidado, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele não poderia também distinguir entre aqueles que são de fato ovelhas e aqueles que apenas se vestem de ovelhas, mas de fato são lobos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se Jesus negasse a racionalidade, se Jesus não aderisse à lei da não contradição, lobos tornam-se iguais a ovelhas. Frutos bons tornam-se em frutos maus. Árvores boas em árvores más. Se Jesus não adere à lei da contradição, a árvore boa pode sim produzir frutos maus e a árvore má poderá sim produzir frutos bons. Mas qual é a prova de que Jesus adere à lei da não contradição? A prova é que ele afirma: não pode a árvore má produzir frutos bons. E não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode uma fonte de água doce, não pode verter de uma fonte de água doce água amarga. E uma fonte de água que seja amarga, imprópria para o consumo humano, nessa fonte não pode verter água doce. Isso é Tiago. Se Jesus não aderisse à lei da não contradição, se ele negasse a racionalidade da fé cristã, ele não poderia distinguir entre aqueles que por fazerem a vontade do Pai são por ele conhecidos e aqueles que por praticarem o mal, ele não os conhece. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se Jesus não aderisse à lei da não contradição, se ele negasse a racionalidade da fé cristã, ele não poderia distinguir entre aqueles que obedecem às suas palavras e aqueles que, mesmo ouvindo as suas palavras, não as obedecem. 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Se Jesus não aderisse à lei da não contradição, se ele negasse a racionalidade da fé cristã, ele não poderia distinguir entre as virgens prudentes e as virgens nécias. Porque prudência pode facilmente significar necedade, e necedade pode facilmente significar prudência. Ele também não poderia distinguir entre o servo que investiu os talentos recebidos e aquele que enterrou os talentos recebidos. Porque investir pode muito bem significar enterrar, e enterrar pode significar investir. Porque não há nada que impeça a contradição, não há nada que uma palavra possa significar qualquer outra coisa, mesmo o seu próprio oposto. Ou então, Jesus não poderia distinguir entre as ovelhas, ele vai se assentar no trono do seu reino, e ele vai reunir todas as nações diante dele, e ele então vai separar os bons dos maus. Como quem separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as suas ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Mas se ele não adere à lei da não contradição, uma ovelha pode ser bode e um bode pode ser ovelha.
né? Alguém destinado à vida pode ser enviado para a perdição, e alguém destinado à perdição pode ser enviado para a vida eterna. Poderíamos citar todos os discursos de Jesus e demonstrar que todos neles, Jesus adere à lei da não contradição. Mas esses exemplos aqui são mais do que suficientes. Sabendo que a lei da não contradição é uma das pré-condições da comunicação, né? Porque para que vocês entendam aquilo que eu digo, vocês devem entender o significado específico das palavras que eu estou usando, de modo que se eu digo está chovendo, vocês compreendam exatamente aquilo que eu estou dizendo, que está chovendo, e não que aquele círculo é triangular. Né? Então, sabendo que a lei da não contradição é uma das pré-condições da comunicação, e sabendo que a intenção de Deus ao se revelar à humanidade mediante a palavra escrita e encarnada é, de fato, ser entendido, segue-se que desde Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura pressupõe a lei da não contradição. E ao pressupô-la, a Escritura também exige essa lei para ser devidamente interpretada e aplicada. Os discursos de Jesus e a própria Escritura não fariam sentido se ambos não aderissem à lei da não contradição. E a implicação disso é que, se você não aderir à lei da não contradição, se você negar a racionalidade da fé cristã, se você repetir junto com a banda preto no branco, ninguém explica Deus, você, de fato, não entenderá nem a Escritura e nem Jesus. Você não compreenderá nem a palavra escrita e nem a palavra encarnada. E vamos tratar um pouquinho acerca da palavra encarnada aqui. Não é apenas a doutrina da Trindade que é atacada como irracional e sem sentido. A doutrina da encarnação do Filho de Deus, ela também é citada como exemplo da irracionalidade da fé cristã. Porque como Jesus poderia ser tanto homem como Deus, tanto humano quanto divino? Agora, para ser irracional e ilógica, a doutrina da encarnação do Filho de Deus teria que contrariar a lei da não contradição, pela afirmação de que Jesus é tanto uma pessoa divina quanto uma pessoa humana. Tanto uma pessoa divina quanto uma pessoa humana. Isso é contraditório, porque uma pessoa divina não pode ser humana. Se é divina, não é humana. E se é humana, não é divina. Né? É contraditório. Seria como chamar a noite de dia e a dia de noite. Ou a chuva de um dia chuvoso de dia ensolarado. E dia ensolarado de dia chuvoso. Mas a teologia cristã não afirma que Jesus é tanto uma pessoa humana quanto uma pessoa divina. A teologia cristã afirma que Jesus é uma única pessoa na qual existem unidas duas naturezas, a divina e a humana. Então Jesus não é uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não, Jesus é uma única pessoa na qual existem duas naturezas, a divina e a humana. Essas naturezas, elas são inconfundíveis. A natureza humana não é confundível com a divina e vice-versa. Elas são imutáveis. A natureza humana não é mudada pela natureza divina e vice-versa. Elas são indivisíveis a partir do momento que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria Jesus e uniu aquele bebê, o Filho de Deus. A partir daquele momento, as naturezas humana e divina naquela criança e depois naquele homem são indivisíveis e inseparáveis. Jesus é tanto divino quanto humano, não porque ele seja duas pessoas, uma divina e uma humana, porque isso feriria a lei da não contradição. Não, Jesus é tanto divino como humano
quanto o humano, porque as duas naturezas que existem nele, a divina e a humana, ambas concorrem para formar uma só pessoa. E isso ocorre mediante a comunicação de atributos dessas duas naturezas à pessoa indivisível de Jesus. De modo que o mesmo Jesus que, como homem, se cansa e sente fome, esse mesmo Jesus, como Deus, perdoa pecados. Porque os atributos das duas naturezas são atribuídas à pessoa única de Jesus. Então Jesus, pela sua natureza humana, ele sente fome, ele se cansa. Ele entra no barco com seus discípulos, ele está cansado e ele vai dormir. Então, enquanto ele está dormindo, se levanta uma tempestade. E os discípulos acordam Jesus dizendo: Jesus, a gente vai morrer, Jesus. Como homem, Jesus estava com sono. E Jesus dormiu, porque ele precisava descansar. Mas como Deus, ele repreende o vento e as ondas. E a tempestade passa. Porque a voz de Deus é aquela que causa as tempestades, e a voz de Deus é aquela que põe fim às tempestades. Então, mediante a comunicação dos atributos dessas duas naturezas à pessoa indivisível de Jesus, Jesus, como homem, se cansa e sente fome, e como Deus, ele perdoa pecados. Como um homem, ele tem a necessidade de dormir, e como Deus, ele põe fim à tempestade que começou quando ele estava dormindo. A fé cristã, novamente, ela não pode ser acusada de ser irracional e ilógica, pois mesmo a segunda das suas doutrinas mais elevadas, a primeira das doutrinas mais elevadas da fé cristã é a Trindade. A segunda das doutrinas mais elevadas da fé cristã é a doutrina da encarnação de Deus, e essa doutrina é essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível e plenamente explicável. Mas voltemos ao argumento principal. Os discursos de Jesus e a própria Escritura não fariam sentido se ambos não aderissem à lei da não contradição. E a implicação é que se você negar a racionalidade da fé e, por consequência, não aderir à lei da não contradição, você não entenderá nem a Escritura, nem Jesus. Você não compreenderá nem a palavra escrita e tampouco a palavra encarnada. O que significa que você não vai conseguir distinguir entre o Deus da verdade e o Pai da mentira. Porque verdade e mentira são sinônimos quando a lei da contradição é negada. Deus e o diabo se tornam o mesmo ser quando a lei da não contradição é negada. E é por isso, olha só, é interessante isso, eu pensei isso agora. Nesses movimentos ditos cristãos, em que se tenta negar a racionalidade, em que se diz, não ora, só recebe, as manifestações espirituais que ocorrem nesses movimentos não são manifestações do Espírito Santo, né? São manifestações que se parecem com aquelas que ocorrem em centros de macumba, né? Pessoas rodando, pessoas gargalhando sem ter controle nenhum, pessoas agindo como se fossem animais, e elas dizem, não, eu estou com o som do leão hoje. Hoje eu estou com o som do leão. Por isso que eu estou andando de 4 e urrando como leão. Interessante, né? Movimentos ditos cristãos que negam a racionalidade
que dizem, receba, receba, não ora, não ora, não ora, não pensa, não usa a tua mente, não, apenas receba. Nesses movimentos, eles não conseguem fazer a distinção entre o Deus da verdade e o pai da mentira que se manifesta nas suas reuniões. E você não conseguindo distinguir entre o Deus da verdade e o pai da mentira, como consequência, você não vai conseguir distinguir a verdade do engano, o erro da mentira, a verdade do engano do erro da mentira. E não podendo fazer essas distinções, você necessariamente se torna idólatra. Porque o único culto que Deus aceita é aquele oferecido em espírito e em verdade. E a verdade só pode ser distinguida do erro e da mentira a partir do uso do intelecto que Deus nos deu. Né? O único culto que Deus aceita é aquele oferecido em espírito e em verdade. Aquele culto oferecido com razão, instrução, inteligência, intelecto, lógica, pensamento e cognição. Qualquer outro culto, ainda que use palavras cristãs tais como Deus, Jesus, Espírito Santo, qualquer outro culto que não seja em espírito e em verdade, que não seja oferecido com razão, instrução, inteligência, intelecto, lógica, pensamento e cognição, ainda que use palavras cristãs tais como Deus, Jesus e Espírito Santo, esse culto é idólatra, oferecido não ao Deus da verdade, mas ao pai da mentira, oferecido a Satanás, o pai da mentira e de todas as contradições. Então, todos os cristãos que negam a racionalidade da fé, que não aderem à lei da não contradição, se tornam culpados de idolatria. Visto que a idolatria se segue à irracionalidade. A irracionalidade conduz à idolatria. E talvez você esteja se perguntando por que o João está falando disso. A razão é a seguinte. Na última pregação, nós estabelecemos que você, com palavras e atitudes práticas, deve ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos que se converteram a Jesus sejam contínua e permanente transformados pelo seu arrependimento de pecados e fé em Jesus. Nós afirmamos isso, tá? Isso na última pregação. E nós afirmamos que é teu dever, que após ser pregado a salvação de Deus a essas pessoas a quem você ama, é teu dever discipulá-los para que o comportamento deles seja apropriado a verdadeiros discípulos de Jesus. É teu dever discipular quem você ganhou para Jesus, exatamente porque a naturalidade com a qual se manifesta a transformação causada pelo arrependimento e pela fé em Jesus, a naturalidade dessa transformação não é automática. Isso nós tratamos na pregação passada. E ainda na introdução daquela mensagem, nós afirmamos que, sendo contínua e permanentemente transformados pelo seu arrependimento de pecados e fé em Jesus, aqueles que você ganhou para Jesus através da pregação da salvação de Deus, reproduzirão um comportamento apropriado a verdadeiros discípulos de Jesus. Dentre esses comportamentos, eles não esconderão de Jesus os seus pecados. E em Cristo, eles se esconderão quando a vida se tornar difícil. Eles aprenderão de Cristo, eles obedecerão a Cristo, eles adorarão e cultuarão a Cristo. Na próxima pregação, na semana que vem, se Deus quiser, nós daremos ênfase aos 2 primeiros comportamentos, pelos quais os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos que se converteram a Jesus não esconderão de Cristo os seus pecados e, consequentemente, nele se esconderão quando a vida se tornar difícil. E aqui é que entra a lei da não contradição aplicada ao discipulado das pessoas que você ganhou para Jesus. O privilégio de esconder-se em Cristo quando a vida se torna difícil é consequência lógica de não esconder de Cristo os seus pecados. O privilégio de esconder-se em Cristo quando a vida se torna difícil é consequência lógica da obediência ao mandamento de não esconder de Cristo
os seus pecados. Aquele que esconde de Cristo os seus pecados não deve esperar receber o privilégio de ter em Jesus um esconderijo quando a vida se torna difícil. Não deve esperar. Porque o privilégio é consequência lógica da obediência ao mandamento. Assim como espinheiros não produzem uvas e nem ervas daninhas produzem figos, assim também aquele que esconde de Cristo os seus pecados não poderá esconder-se em Cristo quando a vida se torna difícil. É necessário que você entenda isso. E tendo você entendido a isso, é necessário que você informe eles a isso. E para que eles de fato entendam que o privilégio é consequência da obediência ao mandamento, é necessário que eles tenham bem claro nas suas mentes que a fé cristã não é irracional. Porque se a fé cristã fosse irracional, você poderia se esconder em Jesus, mesmo tendo escondido dele os seus pecados. Mas a fé cristã não é irracional. A fé cristã é racional, é lógica. Ela faz sentido. E fazendo sentido, só pode se esconder em Cristo quando a vida se torna difícil aqueles que não escondem de Cristo os seus pecados. Eu vou pular alguns pontos aqui que eu preparei, em que eu demonstro, por exemplo, a conexão entre a irracionalidade e o homossexualismo, o bissexualismo e o transexualismo, porque a mesma banda, Preto no Branco, que escreveu a canção Ninguém Explica Deus, eles também lançaram uma canção que se você assiste o clipe e ouve a canção, você percebe que eles estão afirmando o seguinte: Deus não tem nenhum problema em você ser gay. Deus não tem nenhum problema em você ser homossexual, em você ser bissexual, transexual. Deus não tem nenhum problema. E faz todo sentido isso, né? Porque se eles dizem que ninguém explica Deus, isso quer dizer que ninguém explica a palavra de Deus. Isso quer dizer que eu não consigo compreender o caráter de Deus e nem a sua lei, nem os seus mandamentos que proíbem essas coisas, nem os seus mandamentos que proíbem o homossexualismo e todas as outras coisas semelhantes a isso, né? Então, existe uma conexão entre irracionalidade e toda essa ideologia LGBT. E essa conexão, ela não é vista apenas na rejeição da palavra de Deus, ela é vista também na rejeição irracional da biologia, da anatomia do seu próprio corpo e do perfil hormonal do seu próprio organismo, né? Eu nasci com a anatomia do meu corpo, é a anatomia de um homem. Não é a anatomia de uma mulher, de um corpo feminino. É a anatomia de um corpo masculino. E o meu perfil hormonal é o perfil hormonal de um homem, não de uma mulher. Agora, se eu coloco na minha cabeça, não, eu quero ser mulher. Eu estou negando irracionalmente a anatomia do meu corpo e o meu perfil hormonal. Então, existe uma clara ligação entre irracionalidade e a ideologia LGBT. A mesma irracionalidade que diz ninguém explica Deus. E essa irracionalidade, ela desfaz qualquer esperança de salvação, né? Porque eu faço uma música 9 anos atrás que diz ninguém explica Deus. Há 4, 5 anos atrás eu faço uma que diz tudo bem, tu pode ser gay, tu pode ser homossexual, lésbica, transexual, bissexual, qualquer coisa que tu seja e Deus te aceita. Quando eu digo que Deus te aceita, eu estou desfazendo qualquer esperança de salvação para aquele gay que está escutando essa música, né? Porque aquele gay, ele não vai ouvir da necessidade do arrependimento de pecados.
Ele vai ouvir que Deus o aceita. Ele vai pensar, bom, Deus me aceita. Então, eu não tenho que ouvir aqueles crentes que dizem que homossexualidade é pecado. Porque Deus me aceita. A irracionalidade que diz ninguém explica Deus, ela desfaz qualquer esperança de salvação. Porque todas as pessoas que aderem à ideologia LGBT, que ouvirem essa segunda música do grupo Preto no Branco, elas vão pensar, eu não preciso me arrepender, Deus me aceita, e consequentemente elas serão condenadas ao inferno. Então a mesma irracionalidade que diz ninguém explica Deus, ela também desfaz qualquer esperança de salvação. Porque a salvação, a vida eterna, é conhecer a Deus. Mas como eu posso conhecer a Deus se ninguém explica Deus? É tua responsabilidade discipular aquelas pessoas que você ganhou para Cristo, e você deve empreender esse discipulado demonstrando a absoluta racionalidade e coerência da fé cristã. Você não pode ser como aqueles supostos discípulos de Jesus que entendem a sua fé como contrária à razão e lógica e racional. E você deve se assegurar que ao pregar para os seus familiares, amigos, vizinhos desconhecidos, eles tenham o claro entendimento de que aquilo que você está pregando para eles é essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógico, perfeitamente compreensível e plenamente explicável. Eles têm que saber que a fé cristã não é irracional, não é ilógica, não é contrária à razão. Eles têm que saber que a fé cristã é completamente racional. Nem você, nem eles, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, a quem você prega, nem você, nem eles devem estar entre aqueles que blasfemam a Deus pela rejeição da sua palavra escrita e rebelião contra a sua palavra encarnada, aderindo ao dito antibíblico e anticristão que ninguém explica a Deus. Nem você, nem eles devem dizer ninguém explica a Deus. Nem você, nem eles devem dar audiência a quem diz ninguém explica Deus. Ainda que você ache a melodia bonita, ainda que você goste de parte da letra, o simples ouvir dessa canção constitui blasfêmia contra Deus. Porque você está permitindo que algo que se opõe à palavra escrita de Deus, que se opõe a Jesus, esteja entrando e influenciando a tua mente. Então, depois de ter pregado o arrependimento de pecados, a fé em Jesus, aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, depois de ter explicado a eles Deus e a salvação de Deus, mediante um discurso racional, coerente, lógico e compreensível, é necessário que você assegure-se de que essas pessoas, ao se converterem a Jesus através da tua pregação, saibam que a fé cristã é essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível e plenamente explicável. Não havendo nenhuma contrariedade entre a fé e a razão, entre Deus e a mente, entre Cristo e a lógica, entre o espírito e o discurso intelectual e inteligível. Afirmar o contrário, afirmar que ninguém explica Deus, afirmar que a fé cristã é irracional, é rejeitar a palavra de Deus escrita e se rebelar contra a palavra de Deus encarnada. Então a pregação de hoje, na verdade, ela funciona como uma introdução para a próxima pregação.
Assegure-se que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ao se converterem a Jesus, saibam que a fé cristã é essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível, plenamente aplicável, não havendo nenhuma contrariedade entre a fé e a razão, entre Deus e a mente, entre Cristo e a lógica, entre o espírito e o discurso intelectual e inteligível. Amém.